Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 3 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2024 traz como tema Maturidade Cristã. O comentarista da revista é o pastor Misael da Luz Souza, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 3, Maturidade na Convivência Fraternal. O Salmo 133 demonstra como o povo de Deus deve viver e agir. Muitos crentes podem recitar de cor este, assim como outros textos da Bíblia Sagrada, mas a vontade do Senhor é que vivamos sua palavra como testemunho aos que não creem. Esta é uma das empreitadas mais difíceis, se não a mais impossível ao ser humano. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A própria palavra de Deus nos afirma: suportai-vos uns aos outros em amor. O significado da palavra igreja. Hoje em dia, muitas pessoas entendem a igreja como um prédio, uma edificação ou até mesmo uma denominação. A palavra igreja vem do latim ecclesia, que é definida como uma assembleia ou os que foram chamados para fora. Vejamos como a passagem bíblica do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 5, é clara quanto a isso. Saudai também a igreja que está em sua casa. O apóstolo Paulo se refere à igreja em sua casa e não à igreja prédio, ou à igreja edificação, ou até mesmo uma denominação. Refere-se a um corpo de cristãos, um ajuntamento de pessoas, uma família. Contudo, observe que o conceito de igreja sempre se aplica à pluralidade de pessoas, respeitando-se o princípio de que a pluralidade unida é o resultado do ajuntamento de muitos indivíduos que se unem num só propósito. Desafios da igreja contemporânea. Um dos grandes desafios da igreja neste século é vencer a falta de amor. Embora nosso Senhor Jesus Cristo tenha dito que seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor, orientando-nos a amar até mesmo nossos inimigos. Nesse mesmo alinhamento, o apóstolo Paulo declara que nenhuma obra ou dom tem valor se o amor não estiver presente. Infelizmente, não é isso que vemos no convívio com muitas congregações de cristãos em Cristo Jesus. A realidade atual nos mostra as dificuldades que muitos de nós temos de conviver com muitos dos nossos irmãos na fé, por causa da frieza desse amor. Como temos tratado aquele que nos aborrece? Que Deus nos livre da tentação de pagar o mal com o mal. O exemplo da Igreja Apostólica. Observemos os primeiros passos dados pela igreja primitiva, logo após a inauguração da igreja em Pentecostes. Os apóstolos se levantaram com autoridade após o revestimento de poder, ganhando almas para o reino de Deus, evidenciando o amor, a empatia e a união entre os irmãos daquele primeiro século. Eles vendiam suas propriedades e repartiam com todos, tinham tudo em comum e viviam em unidade. Ainda que o ato de vender suas propriedades e repartir entre todos se refira a um período restrito de tempo dentro da história da Igreja Apostólica. Porém, isso mostra o clima de amor fraternal no qual a Igreja nasceu e tomou corpo. Que venhamos resgatar esses valores e exercitar o dom do supremo amor. O que é o amor fraternal? Existem vários tipos de amor citados implicitamente na Bíblia, mas mencionaremos apenas os três principais: o amor ágape, o amor fraternal e o amor eros. O amor ágape significa o amor perfeito e incondicional, está acima de todos os outros. O amor fraternal ou philos é o amor que existe entre amigos ou irmãos, o amor de afinidade. Em algumas traduções da Bíblia, o amor philos é traduzido como amor fraternal. A Bíblia diz que os membros da igreja devem ter o amor fraternal uns pelos outros, até porque todos os salvos têm alguém em comum, Jesus Cristo. O amor eros
descreve o amor entre um homem e uma mulher em uma relação íntima. Esse amor é mais que apenas o desejo de um pelo outro, resgatando a convivência fraternal. Muitos irmãos já perderam a convivência fraternal, a convivência harmoniosa. Vejamos alguns pontos importantes e úteis para resgatarmos o amor fraternal. Primeiro, buscar a reconciliação. Segundo, reconhecer nosso erro com mansidão e confessar com humildade. Terceiro, não querer ser sábio aos próprios olhos. E em quarto, restituir o dano caso seja necessário. Devemos devolver o que foi subtraído de alguém, pagar o que retivemos e buscar, sempre que possível, reparar o dano causado a alguém. Lembra de Zaqueu? Colocar em prática o princípio da empatia. O que não quero para mim, não farei ao outro. É o que rege o princípio da empatia, se colocar no lugar do outro. A palavra de Deus sempre nos leva a pensar mais no outro do que em nós mesmos. Analise suas atitudes para com seu próximo. E antes de tomar qualquer atitude, se pergunte: eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Se a palavra for negativa, se a resposta for negativa, não faça. Você evitará vários problemas com as pessoas às quais você se relaciona. Superando as dificuldades na convivência fraternal. O que fazer quando surgir as desavenças? O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos dá uma sequência de atitudes úteis para lidar com as desavenças. Primeiro, devemos tentar resolver nossos conflitos, em particular somente com a pessoa em questão. Passo seguinte: chamamos uma ou duas testemunhas e vamos falar novamente para ver se a pessoa atende ao pleito. Estas testemunhas devem ser pessoas maduras e das relações de ambos, para que possam julgar toda a situação. E finalmente, se ele recusar a ouvir essas testemunhas, leva-se o caso aos líderes da igreja para que eles decidam o que fazer. Buscando a maturidade no relacionamento fraternal. A Bíblia nos orienta a prezar pela paz, pela comunhão e pelo equilíbrio, principalmente nos momentos mais difíceis. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo cita a temperança como fruto do Espírito, virtude esta que se faz necessária para vivermos em paz com todos, dentro de qualquer comunidade, mas principalmente dentro de nossas congregações. Então, se presume que se alguém é espiritual, deva ser também equilibrado. É incrível como deixamos uma simples discórdia evoluir para um grande rancor em nosso coração, atrapalhando assim nossa comunhão com o nosso irmão e, consequentemente, nosso relacionamento com Deus. Não esqueçamos, se alguém quer e precisa do perdão de Deus, primeiro tem que perdoar o seu próximo. Frutos da maturidade fraternal. É inquestionável que os problemas de relacionamento sempre existirão em qualquer grupo de pessoas. Porém, o diferencial é a forma como iremos reagir diante desses problemas. É com maturidade, dialogando, perdoando, não guardando mágoas, sendo longânime. Ou, por outro lado, agindo imaturamente, com indiferenças, fofocas, juízos precipitados, causando divisões e prejudicando assim a união do corpo de Cristo, que é a igreja. O cristão, portador de maturidade, preza pelo convívio fraternal, respeita as diferenças e glorifica a Deus pela vida do seu irmão. O dom supremo do amor é o que nos caracteriza como servos de Jesus Cristo. Se não amamos, não conhecemos verdadeiramente a Deus. Se não nos sensibilizamos mais com a situação deplorável de alguém enfermo, de alguém encarcerado, de alguém acamado ou desenganado pelos médicos, é um sinal de que a nossa doença é mais grave que a dela. Pratique, pois, o amor sem qualquer tipo de distinção. Pois bem, pessoal,
Quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 3. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.